O que é a realidade? A maioria acredita que a realidade é um produto acabado, de domínio público, com limites e possibilidades bem definidos pela natureza, e que cabe à percepção e ao intelecto apenas o esforço de captar as coisas como elas são. Mas talvez isso não corresponda aos fatos. Os primeiros portugueses que chegaram ao Brasil observaram que os indígenas não enxergavam as caravelas ancoradas nas praias. Provavelmente porque não havia, na cultura indígena referente àquele contexto histórico, nada que formatasse na mente daquelas pessoas a possibilidade de uma coisa daquelas existir. Elas não foram educadas para sequer cogitar como possível a existência de alguma coisa parecida com aquilo. O que significa dizer, em outros termos, que a mente indígena daquele contexto não foi programada para decodificar aquela realidade. Deste exemplo conclui-se que a cultura formata os indivíduos educados por ela com os programas a serem utilizados na decodificação da realidade. Culturas diferentes formatam pessoas com programações diferentes. As diversas programações estabelecem limites e possibilidades diferentes para a realidade decodificada por elas, tanto no aspecto sensorial da realidade percebida pelos sentidos, quanto no sentido ou significado atribuído a ela. É facilmente constatável que programações diversas, além de estabelecer limites e possibilidades diferenciadas para a realidade, selecionando quais estímulos serão decodificados e quais serão ignorados, assim como o estímulo visual das caravelas foi ignorado pelos indígenas, também determinam decodificações diferentes para os mesmos estímulos. No linguajar comum, isso significa que pessoas de culturas diferentes vão reagir, entender, compreender, significar de maneiras distintas os mesmos fatos, eventos, acontecimentos. As programações inseridas na mente das pessoas pela cultura têm sido denominadas atualmente de narrativas. Uma narrativa insere no indivíduo a programação que limita e direciona a decodificação da realidade. Para que a mente possa ser programada por narrativas, ela precisa ser previamente preparada, assim como um computador precisa receber uma formatação inicial para depois receber a formatação da programação. No caso da mente, esta formatação inicial ocorre desde a infância pelos responsáveis pela educação da criança, através da sugestão continuada, por palavras e atitudes, de que a criança deve confiar naqueles que a educam. Esta confiança é sugerida como essencial à segurança e à sobrevivência da criança. A criança deve confiar no que seus responsáveis lhe ensinam. Ou seja, os ensinamentos não lhe são passados como direcionamentos que ela deve seguir para aprender por conta própria. Mas a confiança implica, ao contrário, que a criança deve acreditar no que lhe está sendo dito. E ao invés de testar o mundo a partir dos direcionamentos que lhe foram passados, para descobrir por conta própria quais os limites, as possibilidades e o sentido das coisas, ela passará a formatar os limites, as possibilidades e o sentido da realidade pelas narrativas nas quais ela acreditou,
através da confiança estabelecida junto aos seus educadores, que assim assumem para ela posição de autoridade. Atribuindo à autoridade exterior a função de crivo da realidade, a pessoa está pronta para ser programada, pelo resto de sua vida, pelas instituições formatadoras da realidade, que na sociedade ocidental são a ciência, a religião e a política. A ciência é um método de pesquisa para a produção de conhecimento baseado em evidências. Uma evidência é um fato decodificado pelos sentidos, a partir do qual se induz a probabilidade da ocorrência de um segundo fato inacessível aos sentidos. Este segundo fato de ocorrência probabilística é o objeto das hipóteses e teorias científicas. Assim, toda teoria científica é probabilística. Não existe certeza no campo da ciência. O método científico é capaz de falsear algumas hipóteses, não todas, mas não é capaz de verificar, ou seja, de atribuir valor de verdade a nenhuma delas. Contudo, devido à nossa programação para confiar e acreditar, aquelas teorias científicas mais difundidas e que contam com a maior aceitação na comunidade científica, ao serem transmitidas pela educação e pelos meios de comunicação, são aceitas como verdades pelo grande público. Vamos entender o processo científico. Quando a ciência começa a investigar uma matéria, os primeiros experimentos geralmente apresentam resultados variados. Esses primeiros experimentos vão sendo revisados e refeitos por outros pesquisadores, e novos experimentos também vão sendo feitos, até que os resultados obtidos começam a obedecer a um padrão. Até a comunidade científica entrar em consenso sobre a matéria pesquisada, são necessários, geralmente, muitos anos, às vezes décadas. Isso quando algum consenso é alcançado, pois não é sempre que isso ocorre. Contudo, os meios de comunicação criaram o hábito de divulgar o resultado de poucos experimentos e muitas vezes de apenas um experimento, como se aquele único resultado já constituísse uma teoria científica acabada, e como se já houvesse consenso sobre aquilo na comunidade científica. E para tornar a sua divulgação ainda mais convincente, os meios de comunicação escolhem a dedo os especialistas entrevistados, sem nem fazer menção à existência de especialistas de mesmo gabarito ou de gabarito ainda maior, que têm um parecer diferente. E as narrativas divulgadas pelos meios de comunicação com o rótulo de científicas calam fundo na consciência do público, condicionado a confiar e a acreditar, sem questionar toda a informação que supostamente advém da ciência. Mas o problema de confiar e acreditar vai ainda mais além. Mesmo as teorias científicas bem fundamentadas não são revisadas pelo público que as aceita, pois na prática isso seria evidentemente impossível. Contudo, quero chamar a atenção para a naturalidade com que as pessoas tratam a confiança e a credulidade. Parece-nos natural confiar, acreditar e retransmitir informações que não foram verificadas por nós mesmos, ainda mais quando se trata de uma teoria científica de grande consenso na comunidade científica.
esse tipo de informação vem naturalmente imbuída de grande autoridade. Autoridade essa incorporada pelo divulgador que as transmite, sem que, no entanto, ele próprio apresente qualquer fundamento para o que está dizendo, além da confiança na autoridade exterior, no caso, a comunidade científica. Assim, por maior que seja a confiança na fonte exterior de informação deste divulgador, o que ele faz é simplesmente replicar narrativas sem fundamento que programam a mente dele próprio para decodificar a realidade dentro de um padrão, e que ele utiliza para também programar a mente de sua audiência dentro deste mesmo padrão. Em nosso contexto atual, narrativas científicas transmitidas pela educação e pelos meios de comunicação são a grande fonte das programações que inserem filtros na mente para criar e decodificar os limites e as possibilidades da realidade material, ou, em outros termos, programações mentais que decodificam a realidade de acordo com supostas leis naturais que, para o senso comum, estabelecem os limites e possibilidades do provável ou do impossível. É enganoso acreditar que pessoas religiosas não estejam sujeitas a esta programação. A crença em divindades ou outros seres espirituais capazes de quebrar as leis naturais implica que, primeiramente, se creia nessas leis. É preciso primeiro acreditar que essas leis existem para depois acreditar que elas podem ser quebradas por agentes supostamente acima delas. Mas a principal função da religião é a programação da moralidade, a partir da qual a mente decodifica a conduta humana em padrões de certo ou errado. No caso das narrativas científicas, a autoridade exterior que as fundamenta é a ciência, e os cientistas, as instituições de pesquisa, os professores e as demais figuras de autoridade atuam como porta-vozes da ciência. No caso da moralidade, a autoridade exterior que as fundamenta é um coletivo indefinido, referido pelo pronome eles. E os sacerdotes, instituições religiosas, pais e professores atuam como porta-vozes deste coletivo indefinido ou desta consciência moral universal. A conduta fundamentada na autoridade exterior precisa ser validada por ela, de acordo com os princípios estipulados por ela. A conduta adequada aos princípios da autoridade exterior é decodificada como certa ou correta. A inadequada, decodificada como errada ou incorreta. Contudo, um ser é definido por aquilo que ele faz. Ser e agir são verbos praticamente equivalentes. Logo, o indivíduo, ao buscar numa autoridade exterior a validação de sua conduta, busca concomitantemente validação para a sua própria existência. Em outros termos, o indivíduo sente que seu próprio direito à existência depende da adequação de suas ações aos princípios estabelecidos pela consciência moral universal. E quando o próprio indivíduo, programado com os princípios da moralidade universal, decodifica sua conduta como inadequada, a programação moral inserida em sua mente também vai decodificar a existência deste indivíduo como inadequada ao sistema. E esta inadequação ao sistema será experimentada como sentimento de culpa.
a consciência moral universal, cujo fundamento é a autoridade de um coletivo indefinido e exterior ao sujeito, é programada na sociedade através das religiões, mesmo nas pessoas que se declaram não religiosas. Uma vez que a religião tenha, no passado, penetrado nos governos estatais, nas escolas e nos ambientes de trabalho, mesmo que posteriormente estas instituições se tornem laicas, a programação para buscar validação da conduta individual em princípios estipulados pela coletividade permanece, ainda que estes princípios possam ser profundamente revistos e reformados. Os princípios podem ser reformados e diversificados, mas uma vez que todas as pessoas tenham recebido a programação inicial de confiar e acreditar, a fundamentação destes princípios permanecerá sempre a mesma, qual seja a autoridade exterior. A conduta alvo da moralidade é toda aquela que afete, direta ou indiretamente, outras pessoas ou outros seres vivos, e a decodificação desta conduta como certa ou errada emperra e impede o amadurecimento das relações humanas. Vamos tomar como exemplo uma conduta que supostamente não afete, nem direta nem indiretamente, outras pessoas ou seres vivos que não seja o próprio agente da conduta. Vamos supor que você more sozinho, numa casa, num lugar afastado, e decida construir uma cerca no seu quintal. Você não sabe construir uma cerca, mas vai tentar aprender na prática, e vai aprendendo, a cada porção da cerca construída, maneiras cada vez mais eficazes de realizar a sua intenção. Ao aprender uma maneira mais eficaz de construir o próximo pedaço de cerca, você não considera tudo o que você fez até ali como errado, apenas como menos eficaz do que aquilo que você aprendeu a fazer agora. Eventualmente, você pode se sentir chateado ou frustrado quando os resultados não são o esperado, mas jamais se sentirá culpado. Você também pode receber uma boa dica de um amigo ou vizinho, sem que essa dica seja decodificada por você como certa. Ela também será decodificada como mais eficaz do que tudo o que você fez até ali. Então você vai aprender que é sempre possível encontrar formas mais eficazes de se construir uma cerca e que o céu é o limite. Nas relações humanas, o céu também é o limite. É possível aprender maneiras cada vez mais harmônicas e positivas de lidarmos com as questões das relações humanas. Contudo, quando a mente está programada para agir de acordo com o certo e o errado, o foco não é o aprendizado de condutas mais harmônicas e positivas, mas a busca da aprovação pela consciência moral universal que foi programada nela mesma. E quando a mente decodifica a maneira correta de agir, de acordo com a programação moral inserida nela, o indivíduo passa às vezes a vida inteira agindo da mesma forma, dadas as mesmas circunstâncias, independentemente de quão ineficaz a sua conduta possa se provar na prática. A programação moral robotiza ou mecaniza as relações humanas e torna a pessoa insensível ou inconsciente à ineficácia e às incoerências de sua conduta na prática. Liberar a mente de narrativas morais é libertar-se para aprender a se relacionar sem se sentir culpado toda vez que decodificar condutas passadas
como ineficazes ou inapropriadas, exatamente como no caso da construção da cerca. O certo e o errado estabelecem os limites e as possibilidades da realidade no campo das relações humanas. As amizades, as relações amorosas, familiares e de trabalho podem ser formatadas por sistemas de valores bem diferentes, conforme a idade, classe social, cidade ou país, época ou período histórico. Mas seu fundamento é sempre a coletividade, o coletivo indefinido, referido pelo pronome eles. A coletividade, além de fundamentar a consciência moral, também fundamenta a consciência política. Enquanto as narrativas científicas são oriundas da física, da química e da biologia e programam na mente os limites e possibilidades da realidade material, as narrativas políticas são oriundas principalmente da história, da geografia e da sociologia e programam na mente os limites e possibilidades da realidade social e econômica. As ideologias são programações que descrevem a realidade social e econômica, explicam a razão de ela ser como é, estabelecem como ela deveria ser e também explicam por que ela não é como deveria ser. E assim como não é necessário que uma pessoa seja religiosa para ser programada com a consciência moral, não é necessário que uma pessoa seja militante e nem ao menos que conheça textualmente qualquer ideologia para que ela seja programada com a consciência política que será executada na decodificação dos limites e possibilidades da vida e principalmente da sobrevivência social e econômica do indivíduo. É pela programação política que o sujeito decodifica sua relação com o trabalho, com o dinheiro, com o lazer, a sua utilidade para a sociedade e também as ameaças à sua sobrevivência social e financeira. E assim como a consciência moral decodifica a conduta humana em certa ou errada, a consciência política a decodifica como adequada ou inadequada na busca pela segurança. A consciência moral busca aprovação, a consciência política busca segurança. Os políticos são figuras de autoridade que representam a autoridade exterior coletiva indefinida da consciência política, que pode ser denominada de eles, de Estado ou de governo, e representam, portanto, a função desse coletivo indefinido, que é a fundamentação da segurança. Assim como a consciência moral condiciona o direito de o indivíduo existir à aprovação da autoridade exterior, a consciência política condiciona a execução deste direito na prática, a benevolência da autoridade exterior. A mente é programada para decodificar a autoridade exterior não apenas como a concessora do direito de o indivíduo existir, mas também como detentora do poder de decidir se esse direito, uma vez concedido, será ou não respeitado na prática. A autoridade política que, no exercício de seu poder pessoal, respeita na prática o direito à existência de seus súditos, é decodificada como benevolente. Em suma, a mente é programada para decodificar a realidade como um produto acabado que segue leis rígidas e imutáveis, que é dado ao domínio público
e dentro do qual a vida e a sobrevivência do indivíduo estão fundamentadas fora dele mesmo. Neste contexto, o aprendizado será decodificado como processo de conhecer a realidade em suas leis naturais, morais, sociais e econômicas para facilitar o esforço de se adaptar a elas. Contudo, nenhuma dessas leis está de fato fundamentada na realidade. Todas elas estão fundamentadas em algumas das diversas formas de autoridade exterior mencionadas aqui. Autoridades humanas como eu e você, e elas funcionam como narrativas que programam a decodificação da realidade, porque antes de elas serem programadas na mente, a mente foi programada para confiar e acreditar. Mas o que você realmente sabe sobre a realidade em que está? Caso você coloque em dúvida todas as narrativas que te foram apresentadas, como leis naturais, regras de ética e moral, leis econômicas e sociais, e cujo único fundamento é a confiança e a credulidade em alguma autoridade exterior, o que sobrará para ser chamado de realidade? Não sobra praticamente nada. Nossa realidade é um conjunto frágil de narrativas. Essas narrativas programam a percepção da realidade e a experiência resultante reforça a programação num movimento circular infinito. Nós acreditamos em muita coisa e não sabemos nada. O que aconteceria com nossa mente e nossa percepção da realidade se essas programações fossem deletadas? Durante o sono, a maioria dessa programação é desativada, possibilitando aos sonhos a criação de enredos livres de todas as leis naturais, regras de ética ou moral ou leis econômicas e sociais, sem causar o menor estranhamento ao sonhador enquanto ele está sonhando. Logo, o que ocorreria com nossa percepção da realidade se essas programações fossem desativadas durante a vigília? O que poderíamos ver, ouvir ou sentir? Como seria uma sociedade de pessoas livres para aprender a se relacionar sem culpa e sem medo? Será que, ao destituir a autoridade exterior do poder para nos conceder o direito à existência e à manutenção da mesma, ainda viveríamos com medo de perder o emprego e ficar sem dinheiro? Ou, cientes de nossa autonomia existencial, aprenderíamos maneiras muito mais harmônicas e livres de participar do desenvolvimento social? Para desativar toda essa programação, basta trabalhar para deletar a programação inicial que nos tornou dispostos para confiar e acreditar. Desprogramando a confiança e a credulidade, todo o restante da programação é desativada. Contudo, há alguns cuidados a serem tomados. Retirar a confiança depositada na autoridade exterior é diferente de passar a desconfiar dela. A desconfiança é uma atitude hostil, cuja intenção é testar a confiabilidade alheia. Logo, quem desconfia deseja confiar. E é justamente o desejo e a necessidade de confiar que precisa ser desprogramado. Por isso, é também preciso se precaver contra a contestação e o desafio. Quem contesta ou desafia uma autoridade segue os ditames da desconfiança e tenta derrubar uma figura de autoridade apenas para testar sua confiabilidade. Quem contesta ou desafia figuras de autoridade está buscando uma figura de autoridade à altura de suas expectativas. Por isso, a contestação e o desafio
são características de personalidades ainda adolescentes. Mas além de se precaver contra lançar a desconfiança, a contestação e o desafio, tome cuidado também quando você for o alvo desses ataques. Você vai perceber que, caso você questione publicamente alguma narrativa bastante difundida, provavelmente você será desafiado a apresentar uma resposta, uma solução, uma explicação melhor do que a que você está questionando. Não caia nesta armadilha. Você não precisa apresentar uma narrativa melhor para ter o direito de questionar qualquer narrativa. Você está apenas questionando, apenas levantando dúvidas. Não está apresentando respostas. Não há ganho em substituir uma narrativa por outra. Questione todas as narrativas. Coloque-as todas em dúvida, controlando o ímpeto para preencher o vazio resultante, apresentando novas respostas e soluções. Nossa mente foi programada para responder mais do que para perguntar. Desprograme-a. O vazio criado por perguntas sem respostas é o que abre espaço na mente para que ela se expanda. Realize em sua mente a máxima socrática do só sei que nada sei, e observe como a sua percepção da realidade se modifica e como a sua consciência se desenvolve. Imagine sua mente livre de todas as narrativas, livre de todas as restrições. Será que nesse caso, quem sabe, talvez, poderíamos finalmente ser felizes? Eu sou Daniel Grandinetti. Muita paz.